Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje nós vamos discutir o julgamento final. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, há uma série de descrições acerca dos eventos do fim, entre elas o do julgamento do grande trono branco, o que muita gente chama de juízo final, porque é o último julgamento que a Bíblia descreve, né? Pelo menos em termos da ordem dos livros colocados nas Escrituras. E nesse texto está escrito que todos os mortos comparecem diante do grande trono branco. Os mortos que morreram no mar, os mortos que morreram no fogo, os mortos que morreram na terra, os que estavam no estado intermediário, que a Bíblia nesse texto chama de inferno e tal, né? E esses mortos são julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, por suas obras. E tem um outro livro, o livro da vida, que também faz parte do julgamento. Quem tem o nome escrito no livro da vida, depois, diz o texto, entra na Nova Jerusalém. Agora, o que o texto não deixa claro, pelo menos numa primeira leitura, é: quem tem o nome escrito no livro da vida também é julgado pelas obras escritas nos livros? E a pergunta mais importante: se a salvação não é por obras, por que os mortos são julgados pelas suas obras? Que julgamento é esse? Quais são as suas consequências? As obras boas dos salvos são julgadas nessa hora, visando o galardão? E nesse caso, que tipo de galardão é esse? Será que na vida eterna haverá gradações de salvação? E na perdição, haverá graus diferentes de castigo? Não sei. Nós chamamos dois eruditos das Escrituras para nos explicar. Se você tem dúvidas assim como eu, vamos tirá-las agora. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só e querendo te mandar presentes, aliás, presentes novos. Já vou mostrar o que a Agrade mandou, muito legal para você ganhar aqui. É só ir para a nossa página lá na internet, vejamsó.com.br, e votar na enquete. No momento em que você depositar seu voto nessa enquete da internet, você já está com os seus dados na nossa base para os sorteios que eu vou fazer hoje, do brinde da Agrade, e amanhã, que é o famigerado kit da Jô Rezende. Não deixe de participar. Nós vamos hoje tentar entender o que significa o julgamento descrito no livro de Apocalipse, capítulo 20. Para tanto, estamos recebendo aqui o reverendo Jair de Almeida Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastor dessa denominação lá no Jardim da Glória. Paz e graça, reverendo Jair, seja bem-vindo. Paz e graça, é muito bom estar com vocês novamente. Já fazia algum tempo, mas é sempre bom poder contribuir com debates tão relevantes como o tema que será tratado hoje. Onde que fica a igreja lá no Jardim da Glória? Fica no Cambuci, Jardim da Glória, Aclimação, fica no limite desses três bairros, na Avenida Lacerda Franco, 1474. O ponto de referência lá é a caixa d'água, né? Isso, a caixa d'água. Legal, maravilha. Muito obrigado pela volta do irmão, né? Faz um tempão. Já é doutor? Quase. Então tá. Do outro lado, muito mais tempo que não vem também, mas hoje veio, o pastor Sérgio Gonçalves Leite. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e diretor no seminário da IETEB. Paz e graça, pastor Sérgio, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. Prazer voltar ao programa, já tem um tempinho mesmo, né? Tem. Esse já faz acho que uns 2 anos mais ou menos, mas é uma alegria sempre poder vir aqui, esses temas, como falou o pastor Jair, sempre relevantes, importantes, e o de hoje então promete, né? Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu hoje estou como pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Osasco, na rua Virgínia Aurora Rodrigues, 246, no centro de Osasco. Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor. Nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema. Vejam só. A salvação se dá somente pela fé ou pela fé mais as obras?
Sou salvo apenas por crer em Jesus ou tenho que crer em Jesus e fazer certas coisas? A questão da fé somente ou fé mais as obras se faz difícil por causa de algumas passagens bíblicas de difícil correlação. Compare Romanos com Tiago. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Há quem veja uma diferença entre Paulo, que diz que a salvação é somente pela fé, e Tiago, que diz que a salvação é pela fé mais as obras. Na verdade, Paulo e Tiago, de alguma maneira, discordam entre si. O único ponto de discordância que alguns afirmam existir é a respeito da relação entre a fé e as obras. Tiago e Paulo não discordam em seus ensinamentos sobre a salvação. Eles abordam o mesmo assunto sob diferentes prismas. Paulo simplesmente enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago enfatizou que o fato de que a fé em Cristo produz boas obras. E no caso de Apocalipse, o que podemos observar é o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ok, se a salvação não é por obras, o que quer dizer então essa passagem de Apocalipse 20, versículo 12? Ficou confuso? Então vamos esclarecer isso agora no programa Vejam. Só corrigindo a última frase. Se a salvação não é pelas obras, como explicar o texto de Apocalipse que diz que os mortos são julgados pelas obras escritas nos livros? Nós vamos falar do juízo final, de tudo quanto é julgamento, inclusive de galardão, se é que existe esse tipo de coisa, para quê, enfim. E se a salvação é só pela fé ou também as obras participam. Como é que é essa história toda aí? Vou começar com o pastor Sérgio Gonçalves Leite, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Pastor, como é que o senhor responde na sua primeira fala? Depois o senhor vai poder fundamentar, né? A pergunta tema: se a salvação não é por obras, o que quer dizer então Apocalipse 20, 12? Como mencionado, se trata do momento do julgamento final, ou tribunal de Cristo, né? Ou tribunal final. E nesse julgamento final, nesse tribunal final, é o momento que vai ser julgado pessoas que ressuscitarão, e os vivos também, para a condenação. Então, por isso que se trata de um momento relacionado às obras. E isso também estamos falando de pessoas de períodos diversos da história, né? Os salvos não vão estar lá? Nesse caso, não. Nesse julgamento não vão estar? Não vão estar, porque pelo menos na linha a linha pentecostal, a gente trabalha o pré-milenismo e não simplesmente um pós-milenismo. Então explica o que o pré-milenismo tem a ver com o juízo final, por favor. É que a proposta do pré-milenismo, então, é que a igreja, né, ela está com Jesus antes do milênio. E esse estar com Jesus antes do milênio, ela já recebe recompensa pelo seu trabalho, galardão. E aí a questão do pós-milênio seria no final desse milênio, que teríamos o que seria o julgamento final. Então a igreja ela estaria no momento anterior. Então a parousia não aconteceria no final, aconteceria antes do milênio. Então, só para traduzir para o telespectador, pela visão pré-milenista, o senhor é dispensacionalista, não é isso? Não, pré-milenista. Só pré-milenista. A igreja já se apresenta a Deus antes da instauração do reino milenial, sim, que dura exatamente. 1000 anos aqui na Terra, né? um longo período. E por isso ela não é julgada, os salvos não são julgados no juízo final, tribunal, porque já estão com Deus. Só ficam os perdidos mesmo e são julgados, segundo o que o senhor está dizendo, só para ser condenado. Exatamente. No juízo final não vai salvar ninguém? Não. Então para que julgar? Um direito adquirido. Depois você vai explicar isso para nós. Vamos ver agora a visão
Nós trouxemos um pentecostal e vamos trazer um histórico. Trouxemos um histórico, o reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Jardim da Glória. Para o senhor, reverendo, qual a resposta que o senhor dá para a pergunta do tema de hoje? Não, primeiro, eu discordo da discordância entre Paulo e Tiago que foi dito ali, porque, na verdade, Paulo fala da fé que sempre vai gerar obras. Paulo enfatiza um alto padrão de vida espiritual. Ele nivela a qualidade de vida espiritual por cima, diferente do que acontece hoje na maioria das igrejas. E Tiago, ele fala a mesma coisa, só que no sentido contrário. Ele vai dizer que todas obras, de fato, são fruto de uma fé verdadeira. Então, não há nenhuma discordância entre Paulo e Tiago. Eles apenas estão olhando o mesmo objeto de posições opostas, né? E, respondendo à pergunta, primeiro, toda a salvação só pode acontecer por obras, pelas obras de Jesus Cristo. Ele realizou todas as obras e nós apenas recebemos a salvação por fé, né? Então, quando se fala aqui em Apocalipse 20, 12, que as obras servem para julgamento, é porque nas Escrituras, todo aquele que não tem fé, portanto, não recebe a justiça de Cristo, não recebe a justificação, ele vai ter que prestar contas com sua própria justiça, com suas próprias obras. E, portanto, naquele ambiente está sendo julgado os ímpios, ou estão sendo julgados os ímpios, porque o julgamento do crente já aconteceu na cruz do Calvário. O juízo que era destinado ao crente já foi derramado sobre Jesus Cristo, né? Então, é importante entender que na visão amilenista, no meu caso, aqui estão todos os crentes, até porque vemos nas Escrituras que importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo, né? Então, todos comparecem, mas na verdade, apenas os ímpios, os que não creem, são condenados, né? Quando se fala de julgamento, eu acho que já estou falando demais, né? Quer deixar para depois? Não, pode falar. Quando se fala de julgamento, é importante entender que Deus não precisa esclarecer nada, né? Não vai haver acariação, não vai haver nenhum tipo de julgamento no sentido que nós estamos acostumados a fazer, porque o julgamento humano visa descobrir a verdade. E Deus não precisa disso. Por isso que Jesus diz que aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê já está julgado. Então Deus sabe todas as coisas, Ele não precisa colocar isso às claras e muito menos comprovar ao pecador que ele é pecador, né? No próprio ambiente da volta de Cristo, os pecadores já vão ficar apavorados exatamente por saber que estão condenados. Então esse julgamento é mais a declaração da inocência pela justificação dos crentes e a culpa daqueles que não creram em Cristo. Há várias coisas para se dizer, mas... Com certeza. Só para tornar mais claro, então, a diferença do seu ponto de vista para o ponto de vista do pastor Sérgio é que nesse momento do julgamento de Apocalipse, do grande trono branco, estão todos, salvos e perdidos. Exato. Todos estão lá. Exato. Mas só os perdidos são julgados e condenados. É a sentença, né? Julgamento nas Escrituras, nesse sentido de juízo final, é a declaração da sentença, né? Não é ponderação? Não existe isso. Deus não precisa esclarecer nada, né? Tá bom. Depois nós precisamos, então nós vamos tentar esclarecer aqui. Vamos lá. Olha, você vai para a nossa página na internet, vejam só, .com.br e vota na enquete. A enquete de hoje cadê a enquete? Ah, tá. Afinal, no dia do julgamento do trono branco, Deus julgará nossas obras? Primeira resposta: sim, de todas as pessoas. Segunda resposta: apenas de todos os perdidos. Terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Votou, você pode ganhar os brindes da grade. Hoje a grade está mudando os brindes, vai ser bem bacana o que você vai ganhar. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Olha lá, você vai ganhar a caneca do Vejam Só, mais a camiseta da grade, e quando você vira
a caneca, ela tem o logo da Agrade também. Então é a Agrade, vejam só, na mesma caneca e mais a camiseta da Agrade. Que bacana, um brinde muito joia que eu quero mandar para você. E queria te falar da Agrade. Você pode se tornar um aluno ou uma aluna morando onde quer que você viva, porque aqui no Brasil a Agrade tem mais de 600 filiais. Existem filiais fora do país também, mas no Brasil são mais de 600. Uma perto de você, liga amanhã, anota o telefone. Agora já está muito tarde, né? Já fechou lá, mas no horário comercial eles atendem pelo 0 operadora 11 3115-0819, 3115-0819. Fala com a Carla ou com as assistentes dela e se informa sobre a filial perto da tua casa e também sobre os cursos que a Agrade tem lá, nessa filial. O curso bíblico tem. Esse está em todas as unidades da Agrade e não falta em nenhuma. Mas há muitos outros cursos que a Agrade mantém, não em todas as filiais. Por exemplo, curso de música, né? Tem curso de inglês, espanhol e alemão, usando a Bíblia como texto. Tem curso de Libras, língua brasileira de sinais, teologia, análise bíblica, capelania, evangelismo. Tem uma porção de cursos, eu nunca me lembro de todos. Anota o telefone e liga amanhã e aí você se informa direitinho, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819, mas para concorrer aos brindes, que eu mostrei aí, a camiseta e a caneca, muito legal, né? Você tem que votar na enquete do programa que está lá na internet, vejamsó.com.br, tá bom? E por falar em internet, você já participou do Vejam Só Quem Assiste ao Vejam Só? Nós temos aí no Facebook, né, Facebook/programa Vejam Só, uma seção lá que é Vejam Só Quem Assiste ao Vejam Só. Se você vai fazer um autorretrato, um selfie, né, como se diz por aí, seu e de quem mais assiste ao Vejam Só com você. Se você faz como você quiser tirar mostrando a tela do Vejam Só, pode também. O importante é que você poste no Facebook, usando a sua criatividade, porque nós vamos mostrar, todo dia a gente vai mostrar aqui um lotezinho de telespectadoras e telespectadores que assistem. Dá para mostrar agora? Vamos lá, essa é a Aline Fagundes. Mas tá faltando o nome de alguém aqui, né? A segunda foto é o Celso Blas, terceira é do Jorge Aimar Costa, a quarta é Lili Mari de Souza, a quinta é do Ronaldo de Albuquerque, muito espiritual, hein, Ronaldo? Beleza. E a Sandra é a sexta, tá aí. Todo esse povo aí assiste ao Vejam Só. Se você quiser ver as fotos de novo, tá lá no Facebook, né? Todas elas. Mas eu queria ver a sua. No fim do ano, a gente vai mandar um presente para algum de vocês aí que está assistindo ao Vejam Só. O povo insone que nos apoia e nos ajuda. Pastor Sérgio Gonçalves Leite, explica um pouquinho para nós, porque na volta do bloco, eu vou pedir para o Reverendo Jair dizer por que ele não concorda com o senhor, do julgamento da igreja. A igreja vai ser julgada no arrebatamento, é isso? Não, na instauração do milênio. No arrebatamento. Arrebatamento. Explica em detalhes. Tá. Na proposta milenista, né, então você tem a igreja sendo arrebatada nesse momento, antes do milênio, a instalação do milênio, e automaticamente a igreja ela vai receber recompensa, que seria o bema, que Paulo usa, a ideia do tribunal de Cristo. E essa recompensa é para a igreja, especificamente, acerca das suas obras. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, acerca até de que o alicerce está posto, esse alicerce é Cristo, e temos que tomar cuidado para ver como que nós edificamos sobre ele. E aí ele até menciona aquela questão dos materiais, ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno, madeira, e diz que essas obras serão provadas como pelo fogo, que representa a justiça de Deus, e do que a pessoa então fez, ela vai receber recompensa, desde que
é aprovado. A igreja, então, é recompensada nesse momento, ela não sofre julgamento de condenação, porque o julgamento dela foi feito na cruz, né? Estamos na cruz, pagou-se a dívida, a igreja agora ela tem recompensa disso. Aí entra o período do milênio. Vai entrar o período do milênio. No final do milênio, então teremos esse julgamento, que seria o julgamento final. Quando esse tribunal que o senhor acabou de escrever, onde as obras são comparadas com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, esse tribunal vai se dar aqui na terra ou no céu? De acordo com Paulo, que ele usa a palavra bema, e bema era conhecido principalmente entre os coríntios, que se tratava de um local suspenso, onde as pessoas recebiam recompensa por ocasião de Olimpíadas. Então, como se fosse pensar num pódio hoje, um lugar elevado. Então, nessa proposta seria que a igreja, ao ser arrebatada, ela então não seria aqui essa galardoamento, seria no bema, isso instalado em regiões, teríamos dizer, celestiais, fora desse plano aqui. Mas o milênio é aqui na terra. O milênio é na terra. A igreja desce para reinar ou ela fica lá no bema durante todo o milênio? A igreja, ela desce para reinar. Ah, tá. Vem com Jesus, reina. Isso. Tá bom. Eu sei que o reverendo Jair não concorda com isso e ele vai explicar para nós por quê. Já, na volta do nosso intervalo. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só e eu estava aqui conversando com os meus convidados. Agora, o que nós queremos ver é a opinião do reverendo Jair de Almeida Júnior. Por que ele não concorda com o pastor Sérgio Gonçalves Leite sobre a igreja ser julgada no início do milênio, né? No arrebatamento, né? No arrebatamento da igreja. O senhor entendeu a exposição do bloco anterior. Eu sei que o senhor não concorda e a gente queria saber por quê. Bom, a diferença está na abordagem que nós temos na leitura escatológica, né? A diferença entre o pré-milenismo e o amilenismo. A expressão amilenismo, ela não é exatamente apropriada porque parece que essa corrente diz que o milênio não existe. Na verdade, talvez a melhor expressão seria um milênio realizante, porque o amilenismo acredita que a era presente é o milênio. O milênio é o tempo, a era que separa a primeira da segunda vinda de Cristo, portanto, a era da igreja, né? Então, nesse milênio, Satanás está limitado em seu poder, o Espírito Santo foi derramado e já é uma limitação da própria atuação do diabo. E o próximo passo, portanto, é o retorno de Cristo. Quando Cristo retorna para juízo, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, ele traz nas nuvens aqueles que morreram. Os que estão vivos são transformados, os mortos são ressuscitados, há o encontro com Cristo nos ares e então desce para o estabelecimento do julgamento aqui na terra. E isso, portanto, incluindo crentes e não crentes, dentro daquilo que já foi adiantado, que o crente não é julgado, ele não recebe uma sentença, na verdade ele é absolvido na justiça de Jesus Cristo. Portanto, não acreditamos no arrebatamento como uma retirada da igreja da terra, para evitar que a igreja passe pela grande tribulação e depois volte, depois de 7 anos, para o estabelecimento de 1000 anos literal. O que nós acreditamos é que esse arrebatamento se dá no último dia, na volta de Cristo, com esse encontro com Cristo nos ares, e então o juízo se dá aqui na terra, no modelo que já foi apresentado. Pastor Sérgio, a igreja vai passar pela grande tribulação? Na visão pentecostal não passa. Então o arrebatamento é para tirá-la daqui, para a gente não sofrer. Exatamente. Por que Deus nos arrebataria? Se observarmos os relatos de Apocalipse, por exemplo, nós vamos observar que ali depois do capítulo 5, você vê aquelas calamidades previstas na visão de João, e você não vê em nenhum momento uma proposta da igreja presente nisso. Você vai ver a igreja no retorno de Cristo lá na frente. Então, isso já perto do capítulo 19, lá na frente. 18, ela é tirada. Ela é tirada. Poupada.
seria o momento que ela está recebendo a questão do Tribunal de Cristo, do Bema, recebendo os galardões. Mas lá nesse Tribunal de Cristo ninguém é condenado? Não. Mas e se o cara só tem madeira, feno e palha? O próprio texto diz que se a pessoa não tiver nada, o tal não sofre o quesito de condenação, ele é salvo. Né? Todavia, Tá como que pelo fogo, né? Exatamente. Esse texto terrível. Agora, eu queria saber do Reverendo Jair, por que o senhor acha que nós temos que penar aqui na grande tribulação? O pastor Sérgio disse que a gente vai para o céu, ser salvo, ganhar galardão. E o senhor quer que a gente fique aqui apanhando na mão do anticristo corintiano. Por quê? Olha, eu não sei bem a torcida dele, mas sem dúvida alguma, não sou eu que acho, né? É o que nós acreditamos, o que nós vemos, a interpretação que vemos nas Escrituras como sendo aquela que aos nossos olhos é mais coerente. Então, o sofrimento que existe no mundo, né, quando nós vemos Mateus 24, né, que fala da grande tribulação, e vemos Apocalipse 20, nós vemos que lá em Mateus 24, Jesus está falando à igreja, Jesus está falando aos seus discípulos, que eles vivenciariam a grande tribulação. E essa profecia da grande tribulação ela é muito interessante porque é uma profecia de triplo cumprimento. Né? Nós vemos em 1 Macabeus, que embora seja um livro apócrifo, né? Mas não quer dizer que não seja um livro histórico, não deve ser lido como palavra de Deus, né? Assim como nós lemos um livro evangélico, ele não é inspirado, podemos ler livros que não são canônicos com o cuidado de selecionar as informações, não tomando como palavra de Deus. Mas os relatos de 1 Macabeus e segundo também, são importantíssimos para termos uma noção dos atos de Deus na história dos Asmonianos, os Macabeus, na libertação da Judéia de Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epifânio governava a Judéia, mandou sacrificar a porca no templo. Aí, esta foi, segundo o 1 Macabeus, conforme 1 Macabeus, o primeiro cumprimento dessa profecia de Daniel do abominável da desolação. E ele diz lá, né? Um segundo cumprimento é o que o próprio Cristo fala a respeito do que haveria de acontecer ali no tempo dos judeus, que é a destruição de Jerusalém, todo o sofrimento ali enfrentado pelos judeus e até judeus cristãos também que estavam por lá. Na época? Em 70 depois de Cristo, né? E, por fim, fala-se então de uma grande perseguição, de uma grande tribulação que se estabelece na iminência da volta de Cristo. Né? No período imediatamente anterior à volta de Cristo, a igreja sofrerá. E é importante nós entendermos que nas Escrituras, quando se fala do sofrimento da igreja, por exemplo, Paulo fala que nós temos o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Não há ocasião de testemunho mais poderosa para o crente exatamente que não seja no seu sofrimento. Quando o crente está sofrendo, então ele pode dar razão, base, o conteúdo da sua fé e mostrar a diferença que Jesus Cristo faz em sua vida. Né? Então, a ideia pré-milenista, segundo a visão amilenista, ela é mais figurativa, ela não mostra exatamente aquilo que, segundo pensamos, diz as Escrituras. A tribulação acontece aqui, né? Não há motivo por que a igreja seja retirada da terra. A ideia de corpos habitando o reino dos céus também é um tanto estranha à luz das Escrituras, né? Corpos físicos foram criados para viver a matéria, né? E outras coisas mais, mas o nosso debate aqui não é pré-milenismo e amilenismo, por isso eu não vou prosseguir nessa argumentação, mas apenas para demonstrar isto, né? Que cremos nesse milênio realizante, na vinda de Cristo como sendo a ocasião do arrebatamento com o encontro do Cristo nos ares e o estabelecimento do juízo naquela ocasião. Bom, pastor Sérgio, vou resistir aqui à tentação, né, de ficar provocando o Reverendo Jair, mas vamos voltar lá para o... Eu não vou resistir à tentação, não. Eu vou ceder.
Pastor Sérgio, na visão do senhor, o reverendo Jair vê dificuldades em corpos físicos estarem no céu, porque o céu é um lugar espiritual e os corpos físicos são físicos, certo? Sim. Não há lugar para corpos físicos no céu, segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a gente pega em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala no versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E aí ele faz um relato, a questão do arrebatamento, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E ele segue dizendo que esse transformar, recebemos um corpo incorruptível e imortal. Logo, essa questão voltada para uma proposta só física, a igreja ela está além disso, né? Ela está além disso por conta que Paulo diz que em nenhum momento no Antigo Testamento ela aparece como é devido. Ele fala que é o mistério que esteve oculto entre todos os tempos. É o que Paulo vai dizer. Então, baseado nessa proposta, que é o mistério que esteve oculto, que ela não depende de cumprimento de profecias por conta da questão que as profecias estão quase na sua totalidade voltadas para Israel. Então, a igreja, como esse parênteses na história, poderíamos dizer, ela aparece, ela não está relatado no Antigo Testamento. Paulo identifica e compreende isso daí e fala que ela está acima de tudo isso. E por isso que ela vai ser julgada acima também. E que é um julgamento para galardoamento, recompensa, né? Não... Tá. Depois a gente volta no julgamento da igreja, vamos voltar para o julgamento de Apocalipse 20:12. Então, para o senhor, lá em Apocalipse 20:12, só estão os perdidos, os salvos não estão lá. Exatamente. Só os perdidos. Só os perdidos. Porque o texto fala que todos os mortos aparecem lá, grandes, pequenos, que morreram no mar, no fogo, na terra. Sim. E por que os salvos não estão entre essas pessoas? Porque eles estão aonde? Eles já estão com Jesus. Mas Jesus está julgando. A igreja volta com Jesus. Então, mas Jesus não está sentado no trono branco lá, Sim. julgando? Não é ele? Sim. Então, se a igreja está com Jesus, a igreja está lá também. A igreja está, mas ela não faz parte de julgamento, ela não sofre juízo. Esse juízo é para condenação. Se a gente observar o texto, os mortos que são dados pelo mar ou pelo inferno, ali entre aspas, na colocação... É o estado intermediário, né? Então, o que seria essa proposta? Eles vão aparecer, e aí eu concordo com o pastor Jair no aspecto que eles estão lá não para pleitear uma salvação. Né? Eles estão lá para receber um veredito de Cristo, a condenação. Reverendo Jair, falando dos perdidos, né? Lá, estão diante do grande trono branco, e eles são julgados de acordo com as obras escritas nos livros. Todas as obras, boas e ruins? Bom, estamos falando dos ímpios, né? Dos ímpios. O julgamento recai sobre os ímpios. Isso. É importante recuperar uma afirmação que Paulo faz lá em Romanos capítulo 6, dizendo que todo o que morre está justificado do pecado. Ele não diz todos os crentes, ele diz que, portanto, todo aquele que morre está justificado do pecado. Ali em Romanos 6, o que Paulo quer dizer é que, ao morrer, a justiça de Deus se cumpre em todos. Aqueles que são crentes, aqueles que creem em Cristo, eles são justificados. Capítulo 5 de Romanos já vem falando isso. Mas aqueles que morrem sem Cristo, a justiça de Deus recai sobre eles também. Só que não a justiça de Cristo para salvá-los, para justificá-los. Deus emplaca sobre eles a sua justiça e a justiça de Deus é satisfeita, condenando-os ao inferno. Né? Então, essa justificação, ela ocorre ali tanto para crentes quanto para ímpios. Na vida do crente é a justiça de Cristo para a salvação. Na vida do ímpio é a justiça de Deus condenando-os, é a aplicação da justiça, condenando-os ao inferno. Né? Qual era a pergunta? Então, reverendo, porque assim, vou detalhar. Aquelas obras em que o ímpio realizou para ofender a Deus, Deus não existe coisa nenhuma, enfim, essas obras, uma vez expostas lá, vão tornar claro para o sujeito que ele merece mesmo ir para o inferno. Mas e quem
tentou fazer o bem, amar o próximo, distribuir os seus bens entre os pobres, tentou fazer justiça, andar direito, né? O juiz que não se corrompeu, o policial que não se corrompeu, né? Nadando contra a correnteza e tentou fazer o seu papel da melhor maneira possível, o marido tentou ser o melhor pai, e por aí vai, mas sem Jesus, certo? Vão ser condenados? Junto com esses, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Todos são condenados sem Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz. O homem não tem justiça em si mesmo, não pode ser salvo. Agora, o que nós devemos tocar, e foi um dos pontos que o irmão tocou na abertura do programa, é a diferença do juízo, dos graus de condenação. Dante Alighieri, na Divina Comédia, o Inferno de Dante, não estava tão errado ao propor 9 tipos ou 9 graus de condenação, de sofrimento no inferno. Não estou defendendo 9, não estou dizendo os graus de condenação. E nós vemos isso nas Escrituras. Quando Jesus passou ali pela Galileia, ele diz, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, se em Sodoma tivessem realizados os milagres que em ti foram realizados, eles teriam se convertido. Ai de ti Cafarnaum, subir-te até o céu, descerás até o inferno. E explica novamente essa questão, porque Tiro e Sidom, que são cidades da antiga Fenícia, conhecidas não apenas pela sua idolatria, mas pela sua imoralidade tremenda, eles teriam se convertido. Por isso, haverá menor rigor para eles no dia do juízo do que para vós outros. E esse menor rigor não podemos entender que Deus falaria mais grosso com eles. Não é isso. É diferença de condenação mesmo. É por isso que existe pecadinho e pecadão. Há esse discurso, não há pecadinho e pecadão. Óbvio, não há do ponto de vista de condenação. Exatamente isso que nós estamos tratando. Você pode ser um moralista, pode ser fiel à esposa, pode ser honesto, mas se você não tem Cristo, vai para o inferno. É um pecadinho. Você pode ser um assassino, um estuprador, um pecadão, você vai para o inferno. Nessa questão não há diferença, porque ambos estão condenados. Mas a própria lei dos homens faz distinção entre os crimes. E nós não podemos concordar com o fato de que alguém que rouba o pirulito de uma criança tem o mesmo grau de maldade que aquele que dá um tiro na cabeça de alguém. Ainda ontem, um bom exemplo disso, foi noticiado nos jornais, pelo menos no que eu vi, que bandidos explodiram um caixa eletrônico numa loja de conveniência. Mas um fato interessante, porque eles colocaram a bomba e saíram para se esconder. Mas o morador de rua estava indo em direção à porta do estabelecimento. Um ladrão correu, pegou ele e arrastou ele para longe. E ainda foi dito lá se era uma boa obra de um ladrão. Não deixa de ser. Então, e aí o que nós vemos? Nós vemos que ele é capaz de roubar, mas ele tem escrúpulos com a vida. Então, há diferentes graus de maldade e nós não podemos dizer, portanto, que Deus simplesmente passa a régua, está todo mundo sofrendo igual. Não, isso seria injusto. Então, Deus retribui as obras de cada um. É segundo as obras de cada um. Haverá condenação segundo a maldade exercida por cada um. Pastor Sérgio, a pessoa se esforça, anda reto, o político que não se corrompe, o policial que não se corrompe, o juiz que não se corrompe, a dona de casa que não trai o marido, e tal. Só porque eles não se batizaram, eles vão para o inferno? É justo isso? A questão de justiça já está posta pelo sacrifício de Cristo, a aceitação ou não. Assim como a igreja recebe recompensa e teríamos diversas recompensas, ou mais ou menos conforme o que foi relatado, essa questão de condenação também está presente. Está presente. Então, toda a estrutura, por isso que o texto ainda diz, o livro, livros, ele usa sempre a questão do plural, das obras. Então, especificamente, há relatos de obras específicas com juízos específicos em cima dessa obra.
Agora, a questão condenação já está posta. Já está posta. Mas não é tem difícil Cristo. explicar isso para uma pessoa. Poxa, a pessoa só fez o bem, mas não era cristã. Então ela vai para o inferno, né? O Cabo Bruno, que matou um monte de gente, se converteu lá na cadeia, aí mataram ele está no céu? Biblicamente, sim. Mas isso não é justo. A justiça de Deus está posta em relação ao aceitar ou reconhecer o Cristo, o seu sacrifício. Uma vez que a pessoa, por mais que ela tenha uma folha de atrocidades na vida, mas ela reconheceu Cristo e não foi para se livrar das atrocidades, ela encontrou com Cristo. Houve um novo nascimento, houve uma conversão, houve uma mudança, então automaticamente isso deixa de ser um peso de condenação, porque toda a história dela ruim, vamos dizer, foi levada na cruz. Agora, uma pessoa que ela permanece, né, no erro, ela continua errando, pecando, vivendo nessa vida de atrocidade, matando, morre num tiroteio ou destruindo vidas, automaticamente ela não reconheceu o sacrifício de Cristo e vai ter um peso em cima do que ela fez. Nessa questão da condenação em relação aos livros de obras relatadas. Então tá. Isso não quer dizer que se ela deu uma bala para uma criança ou fez um agrado para alguém, ou se foi o Robin Hood que roubou e ajudou a comunidade dele, que vai ter algum peso de diferença que possa justificá-lo no aspecto de salvação. Então tá, vou fazer a pergunta para o senhor, depois o reverendo Jair comenta. Pastor Sérgio, quem está ouvindo o programa, fala, bom, então não interessa se eu faço boas obras ou más obras, não interessa se eu estou com Jesus ou se eu não tenho Jesus. Então eu não preciso fazer nada, né? Eu tenho fé, dou meu dízimo, pronto, estou salvo, mesmo que eu passe lá pelo fogo, né? Só tenho madeira, feno e palha, mas estou salvo, né? Nós não estamos passando uma mensagem de acomodação e de preguiça. Não, pelo contrário, acho que é uma mensagem para despertar as pessoas. O que ela pode fazer para ser salva? Uma vez que ela é salva em Cristo, o que vai acontecer é que ela vai produzir frutos. Esse fruto que ela vai produzir está relacionado na proposta do Tiago. Ela vai ter obras que caracterizam o cristianismo que ela professa. Então ela professa um cristianismo que a sua obra, se ela roubava, não vai roubar mais, não vai roubar mais. Se prostituía, se adulterava, isso não vai fazer mais. Não só pela questão que agora ela está salva e isso, uma vez confessado, está zerado. Não. A pessoa que teve um nascimento novo, aquela que nasceu em Cristo, ela vai automaticamente produzir fruto, ela vai amar mais, ela vai ter paz, ela vai ser longânima, benigna. Então ela vai produzir fruto que vai testificar a fé dela. E até aquela questão, ser um cristão, a ideia de ser o pequeno Cristo. Então ela tem que realmente aparecer com Cristo na vida dela através dessas ações. Então a nossa fala, pelo contrário, é motivá-la a viver uma vida em Cristo. Não, mas ela não precisa viver a vida em Cristo, né, reverendo? Basta que ela tenha Jesus, creu no Senhor, pronto, ela está salva. As obras que ela fizer, boas ou ruins, não vão contar para nada. A gente fica meio acomodado. Bom, a questão é que nós estamos tratando da exterioridade do ser humano. Nós temos que tratar da sua interioridade. Obras, embora nós pensemos em algo exterior, ela é fruto do coração, né? É fruto da própria alma de cada um. Então, Paulo vai dizer isso, né? Viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante, uma vez que nós somos salvos pela graça, então vamos nos entregar ao pecado e até vamos receber mais graça, né? Ele diz, lógico que não. Por quê? Porque nós já estamos mortos para o pecado. A carne não tem mais domínio sobre nós. Então, o crente é impelido a andar no Espírito. Ele naturalmente quer agradar a Deus, né? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado para não praticarmos uma dicotomia, uma separação entre o que nós queremos e o que Deus quer. Às vezes nós pensamos que a vida cristã bom, eu quero trabalhar, é lícito. Eu quero estudar, é lícito. Eu quero casar, é lícito.
E achamos que então nós comandamos estas coisas. Mas na verdade a nossa vontade, ela tem que acontecer dentro dos limites da vontade que Deus preparou para mim. As minhas alegrias devem ser as alegrias de Deus. Eu devo me alegrar, eu devo me satisfazer naquilo que Deus se satisfaz, naquilo que Deus se alegra. Então não é um tipo de parceria, ou às vezes até pior do que isso, eu busco a Deus para a realização das minhas vontades, como muitas vezes se vê. Eu busco a Deus na perspectiva de servo. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Em cada dia da minha vida eu tenho que levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor no meu trabalho, na minha família, no meu estudo, no meu esporte, no meu lazer. Eu estou fazendo tudo para a Tua glória. E isso conscientemente, como Paulo fala em Romanos 12, o nosso culto racional, oferecer a Deus conscientemente, pela razão. É isto, a minha vida é tua. Então não é usar Deus para os nossos propósitos, é servir a Deus através de tudo que somos e aquilo que Deus nos empresta, aquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade, né? Então, a vida do homem, ela tem que ter essa perspectiva. As obras, elas são, na verdade, produto do coração. E é isso que Jesus diz, é isso que Tiago diz. Pode a árvore boa produzir mau fruto? Né? Jesus diz. Tiago vai dizer a mesma coisa. A fé sem obras é morta, é inoperante, ela não existe. Né? Então, é necessário resgatar isso sim, mas não inverter o processo. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou crente. Não é esse o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é simplesmente você ser o que você é. O que você é? Você é filho de Deus, você é regenerado, você é servo de Jesus Cristo, cidadão do reino dos céus, amigo de Deus. Se nós formos elencar todas as expressões aplicadas ao crente, são expressões riquíssimas, muito profundas, que simplesmente dizem o que nós já somos. E basta isso, é simplesmente ser. Não é forçar a ser alguma coisa. É você ser aquilo que Deus te fez. Você é nova criatura, um novo homem. Viva assim em tudo, dedicando-se a Deus. Então, por isso que não tem nenhum sentido em falar de boas obras de ímpios. A Bíblia diz que as melhores obras dos homens são como trapos de imundícia. E essa expressão trapo de imundícia era aplicada tanto aos panos que as mulheres usavam nos dias de suas regras, como também nos panos que se envolviam em machucados, em lepra e apodrecia com aquilo. As melhores obras dos homens são comparadas a isso. Então, não adianta querer fazer para ser, é o contrário. Eu sou e por isso faço. E faço naturalmente, sem ter que violentar a minha vontade para isso. Se eu tenho que violentar a minha vontade para fazer alguma coisa agradável a Deus, alguma coisa muito errada há no meu coração, e é bom que eu faça uma avaliação profunda. Muito bem, nós vamos para o intervalo, já voltaremos com a opinião que está no site, as opiniões, né? E também com as entrevistas feitas pela nossa repórter no Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, querendo te mandar presentes. Participou da enquete? Olha, o Eliel Batista, ele é de Euclides da Cunha, lá na Bahia. Via então os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram-se os livros, Apocalipse 20:12. Essa perícope, né, que vai do capítulo 20, verso 11 e 12, nos fala do juízo definitivo. Todos os elementos que haviam servido para lembrar a morte são eliminados. O mal desaparece definitivamente. Cada pessoa estará diante de Deus com a responsabilidade de suas opções e obras realizadas. O projeto de Deus julgará a todos. Paz e graça para todos. Então, esses mortos são julgados individualmente, pastor? Cada morto vai ser julgado individualmente? Vai levar muito tempo. Deus é atemporal, né? E todo mundo vai ficar na fila para lá esperando? Então, no nosso conceito de tempo, né, tem esse aspecto. Na proposta de Deus quanto à sua existência no Aion, que é o tempo da eternidade, isso é fração de minutos.
Bom, uma vez a minha filha me perguntou se nesse julgamento é verdade que vai passar num telão tudo o que ela fez. Não, aí eu não concordo, né? Não comungo com isso. Como é que vai ser? A própria consciência, a questão memória, né? A questão memória da pessoa em relação a essa justiça de Deus. Juvenal Cordeiro Vaz Filho, ele mora em Pirituba, aqui na capital de São Paulo. As obras que a Bíblia menciona em Apocalipse 20:12 é a obra natural do homem. Ele ajuda os doentes, enfermos, idosos, cadeirantes e todas as necessidades, então é naturalmente uma pessoa boa e caridosa. Quem não tem caridade não tem amor, só tem amor quem tem caridade. As obras para nossa salvação são naturais, obrigação natural do homem. Não viver para as obras, negociar com Deus e tal. O cristão salvo faz as obras naturalmente, é uma obrigação do homem salvo, não para adquirir salvação. Amém? 1 Pedro 4:11. Tá? Ele é presbiteriano desde 1978 e hoje frequenta a igreja presbiteriana de Vila Bonilha. Presbiteriana de Vila Bonilha aqui na capital. Conhece lá? Sei onde fica o bairro, nunca fui nessa igreja. Romildo Aguiar Lobo, ele mora em Ubiratã, no Paraná. A salvação é pelas obras que a pessoa faz dentro de si mesma. As mudanças interiores. Se o interior da pessoa é bom, ela fica bem. Se é mal, ela fica mal. Pense bem. Quando aconteceu o acidente com o gás na Índia, que intoxicou mais de 500 mil pessoas, os médicos mataram muita gente porque deram oxigênio para melhorar a falta de ar. Somente depois é que eles descobriram que acarretava uma reação mortal. A obra externa foi ruim, mas o que havia no coração deles era bom. Essa gente que faz o bem para aparecer não vai ser salva. O que vale é o nosso interior. O senhor concorda, pastor? Não. Fica meio contrassenso isso. Se a pessoa simplesmente priva só pelo seu interior... Mas Jesus não falou que o bem e o mal vêm do nosso coração? Sim, o bem e o mal vêm do nosso. Só que esse interno nosso, ele acaba se exteriorizando pelas ações. Né? Do coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então, mas, por exemplo, no exemplo que ele citou aqui, a intenção dos médicos era boa, deu errado, mas a intenção era boa. Deus vai julgar a intenção ou o resultado? Então, aí que está. Nós não estamos falando de julgar a obra em si, nós estamos falando da pessoa, julgamento, né? Estamos falando da pessoa. Então não são as obras que vão ser julgadas, é o quem praticou. Ou deixou de praticar. Por exemplo, o que eu entendi que o ouvinte, o telespectador está falando, pelo menos eu entendi. Ele é o Romildo Aguiar Lobo. Romildo, se eu entendi, ele está colocando em peso de balança que a ação do médico, embora matando algumas pessoas, era boa. Isso fica evidente, porque a proposta do próprio profissional é salvar vidas. Né? Teve esse problema lá, aconteceu, morreu. Isso daí não justifica a pessoa dele quanto à conduta de vida no seu todo. É um fato isolado. Tem uma relação em obras com isso? Sim. Mas isso não é o peso único da coisa. Seria esse conjunto de todas as ações. Reverendo, tem uma ideia popular que eu acho que no fundo todo mundo tem, mais ou menos, é assim: a justiça de Deus é uma balança de dois pratos. Aquilo que a gente faz de errado vai para um prato, aquilo que a gente faz de certo vai para outro prato. Então, para o lado que a balança pesar, Deus salva ou condena. O judeu pensava exatamente assim, por isso que ele procurava cumprir a lei. Ele sabia que ele tinha pecados, mas ele procurava cumprir a lei o máximo possível, e então a sua consciência se tornava mais segura, exatamente por acreditar que pelo seu esforço ele conseguiria pender a balança para o seu lado. Mas logicamente não é assim, né? Mesmo essa questão de mudança interior, não é o homem que muda o seu interior, é Deus quem muda o seu interior para a salvação. Homem algum pode operar sua própria salvação, caso contrário, Jesus morreu à toa. Né? Foi um suicida sem causa. Né? O Filho de Deus só se encarnou
para nos salvar, porque nós somos inteiramente incompetentes para sermos salvos por nós mesmos. Não temos justiça para isso. O padrão de Deus é a perfeição. Ponto. Quem atingir isso, aliás, não precisa nem de salvação, porque ele já é perfeito, né? Então, se você é perfeito, esqueça a salvação, viva assim perfeito, você não precisa ser salvo. Agora, se você não é, você depende inteiramente da graça, da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. E lembremos também o seguinte: Paulo fala que o judeu tem a sua lei, revelada por Deus, e o gentio tem a norma da lei gravada em seu coração, o que a teologia chama de senso comum. É por isso que ele faz uma acusação universal em Romanos. Ele diz: todos estão condenados. O judeu não consegue cumprir a sua lei. E o gentio que tem a norma da lei gravada em seu coração, porque isso é fato, todas as culturas do mundo, matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, adulterar é errado, obviamente com algumas distorções aí, né? Mas o princípio sempre se acha ali. Então, o gentio tem o senso comum, o judeu tem a lei. Ambos falham, ambos não conseguem viver por isso, ambos estão condenados. E Paulo vai dizer lá no capítulo 11, me parece, que Deus então resumiu ou concentrou a salvação em um único método, que é usar de misericórdia para com todos. Então, se não for a graça e a misericórdia de Deus, você pode fazer o que você quiser, você não será salvo. Ok. Francisco das Chagas, a capital do Rio de Janeiro. O que dizer de Tiago 2,24? O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Bom, o reverendo Jair explicou isso no primeiro bloco. O senhor concorda com o reverendo Jair ou quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não, eu concordo. Uma coisa está interligada à outra, né? Está interligada à outra. Você precisa de fé, a fé é o princípio básico, e essa questão de obras, elas têm que acompanhar automaticamente. Então, são evidências. São evidências, o fruto presente. Né? O Eliseu, de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. O julgamento de Apocalipse 20:12 é o julgamento final para os ímpios, para anunciar a condenação. Nós não seremos julgados nesse julgamento, nossas obras passarão para ver se é madeira, palha ou feno na primeira parte da grande tribulação. Concorda com o senhor lá, né? Logo após o arrebatamento, onde receberemos as coroas, as quais depositaremos aos pés do Senhor Jesus. Então ficou faltando a sua versão. Para o pastor Sérgio, o tribunal de Cristo é quando a igreja subir ao céu no arrebatamento. O senhor disse que a gente não vai, nós vamos ficar aqui aguardando o juízo final. Quando é que é o tribunal de Cristo, então, para nós? É na volta de Cristo. Cristo só vem uma vez, segundo a visão amilenista. Ele vem para julgar, ele vem em glória. Ele traz aqueles que morreram, a ressurreição de todos, ímpios e crentes. Todos recebem corpos incorruptíveis, até os ímpios, porque eles vão estar no inferno, não há mais morte, eles vão sofrer, portanto o corpo não pode ser destruído, né? E então há o juízo ali, há o julgamento, né? Segundo o que vemos nas Escrituras, ainda que seja alguma coisa figurada, mas se fala de separar à esquerda os perdidos, à direita os justos, parece que o julgamento, a declaração da sentença vai ser mais grupal assim, separando grupos, né? Como disse, é difícil se sondar estas coisas, as Escrituras falam pouco sobre isso e também temos que ter cuidado para não fazer com que esse tribunal de Cristo, esse juízo final, ocorra conforme os tribunais humanos, porque não carece daquilo tudo, né? E só uma última coisinha aqui que eu acho que precisa ser destacado. Quando se fala de boa obra e de amar alguém, isso é muito importante. Quando o crente fala de amor, isto é extremamente conceitual. O amor para o crente é quase que emocional, simplesmente. Mas o amor nas Escrituras não é emoção, ele é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou fazendo declarações de amor lá do alto para nós. Não, ele enviou o seu Filho, ele fez, ele agiu. Então, por isso que não há como você separar a fé das obras. Se eu amo a Deus, diz João, eu não posso não amar o meu próximo.
Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E não há como amar a Deus e amar o próximo se eu não externar este amor através de obras, de prática, né? Então, amar é agir sinceramente no benefício daqueles que nos rodeiam. Sem isso, eu posso ficar emocionado, arrepiado, posso ficar chorando, e não é amor perante Deus. Muito bem, vamos lá. O Adam Cândido, de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. O primeiro pacto que Deus fez com o homem ainda impera, o pacto das obras. Mas por causa da desobediência de Adão, a forma de administrar a salvação foi dividida em duas partes. Todavia, ambas pela graça. Isso não significa que o primeiro pacto foi anulado, pois os que perecem, perecem por suas obras pecaminosas, e os que são salvos são pela obra de Cristo. Está certo isso? Bom, eu me concentrei mais aí na parte final. Todos são salvos pela obra de Cristo. Todos são condenados por suas obras. Isso é um ponto fundamental. Sempre que as Escrituras falam da redenção, ela atribui isso aos méritos de Cristo a Deus. Sempre que a Bíblia fala de condenação, a culpa é do homem. O homem é condenado por suas próprias obras, por seus próprios atos. A redenção acontece pela obra de Cristo, a misericórdia e a graça de Deus aplicando esses méritos de Cristo à nossa vida. Tá bom. Nossa repórter entrevistou algumas pessoas com a mesma pergunta. Vamos ver qual é a resposta. Se a salvação não é por obras, o que quer dizer Apocalipse 20, versículo 12? Não acredito que seja por obras, mas a palavra fala também que de acordo com as obras seremos recompensados. Mas eu acredito que a salvação não está diretamente ligada à obra, né? O livro de Apocalipse é complicado, é muito revelação, né? Assim, vai acontecer, algumas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo, então é muito difícil a gente chegar num consenso. Eu acredito, numa pergunta mais específica, é por obras ou não, eu na minha opinião, não. Se não é feita pelas obras? É complicado, porque assim, a fé sem obras é morta. E eu creio que a obras é fazer o bem. Só que tem que fazer o bem tendo fé em Deus. E assim, eu acho que é tão complicado, né? As pessoas falam assim. Sim. Eu acho que a fé, ela inclui obras também. A partir do momento que você crê em Jesus, você tem atitudes a se tomar, né? Tem que... e as obras é o quê? Obras para o bem do Evangelho, né? Pregar o Evangelho, ajudar o próximo... amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu acho que é isso. Também é feito por obras, não é só por obras, porque depende do individual de cada um. Não adianta você fazer o bem e a sua vida para com Deus não está no caminho certo. Essa é a minha opinião. A salvação em si, ela é feita por crer em Jesus. Na minha opinião, né? Eu não sei. É feita em crer em Jesus. Se eu crer em Jesus, sou boa e faço a obra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aí eu acho, né, amiga, que eu vou ser salva. Pra mim é assim. Não acredito que é por obras. Eu acredito que salvação é graça. Pela graça, em Efésios diz, né, se eu não me engano, porque pela graça sois salvos, e isso não é nosso dom, é dom de Deus. Então eu acredito que, senão nós poderíamos comprar a salvação. E a salvação ela não é comprada. Ela foi comprada uma única vez pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Só isso. Pelos dois. Não existe fé sem obras, nem obra sem fé. Então, se não tiver os dois andarem juntos, caminharem no mesmo caminho, nada existe. A salvação só por si só, independente uma da outra, fé e obras, ela não existe, no meu entender. Viu só como esse assunto suscita dúvida? Pouquíssimas pessoas estavam convictas, a maioria estava titubeando nas respostas. Verdade. Mas eu queria o seu comentário, pastor. Uma das respostas, a moça disse assim: não, se eu creio em Jesus e eu sou boa e faço bem, então eu acredito que eu vou ser salvo. Então eu vou fazer a seguinte pergunta: se eu creio em Jesus, mas eu sou ruim para chuchu e não dá tempo de eu fazer o bem, eu vou ser salvo? Agora você me apertou numa situação dessa, né?
Julgar se ele vai ser salvo ou não, Ué. é complicado, por conta que se a fé, o sacrifício é independente disso, agora eu faço as minhas obras, mas eu sou ruim, aí é o conceito, eu nasci de novo, né? Eu sou um cristão salvo, ou eu sou membro de uma denominação? Lourdes Carvalho de Teresina, no Piauí. Para ser salvo é preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você aceitou a Jesus, você terá que ser imitador dele. E o que Cristo fez nesse mundo? Primeiro nos trouxe salvação, nos perdoou de todos os pecados, sarou as nossas dores, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, etc. Isso tudo e muito mais foram obras de Cristo. Então, como imitadores deles, devemos sim praticar boas obras, até mesmo para termos um mundo melhor. Então, a função dos cristãos, reverendo Jair, é mudar o mundo para melhor? Eu diria que também, né? O que é ser sal da terra e luz do mundo? Né? Ser sal da terra e luz do mundo não é apenas, se podemos dizer apenas, pregar o evangelho, mas é conservar os bons costumes, é favorecer tudo o que é bom, é influenciar positivamente o mundo. Sem dúvida que, a partir do estabelecimento da igreja como uma realidade mundial, o mundo se tornou melhor pela ética, pela moral, pelos conceitos cristãos. Ainda que a pessoa não seja crente, ela é influenciada para o bem. A maldade é limitada, é coibida e é incentivado o bem, em detrimento do pecado que é endêmico a todos, né? Eu só queria fazer uma colocaçãozinha a respeito da questão de retribuição. De recompensa. Essa palavra é muito utilizada em todos os segmentos, né? Como a palavra clássica para galardão. Mas devemos entender o galardão também como graça, né? O galardão deve ser entendido algo como assim: eu tenho 10 funcionários, todos recebem para trabalhar 8 horas. Desses 10, 6 deles trabalham 2 horas. E 4 deles trabalham 4 horas. E eu resolvo dar um a mais para esses que trabalham 4 horas. A pergunta é, eles merecem? Não. Não. Né? Nós não merecemos nada de Deus. Então, o que Deus nos dá e que é chamado de galardão, e diga-se de passagem, ninguém sabe o que é isso, né? Há aqueles que acham que é a própria salvação, outros acham que são distinções nos céus, o que eu acho uma ideia tremendamente imprópria, porque Jesus deixou claro isso, que no reino dos céus não é um sentar à direita e outro à esquerda. Essa ideia de grandeza nem mesmo corresponde com os anseios do cristão de ser maior do que o outro, mais glória do que o outro. Então, a ideia de galardão, nós devemos pensar, é algo muito bom, não sei o que é e que vai chegar de graça. Tá bom. O senhor tem ideia do que seja o galardão? Tenho a menor ideia, né? E na verdade a gente ouve até absurdos por aí, né? Tem um irmão que ele entendia que era literalmente coroa, e cada vez que se faziam obras, ele entendia que recebia mais coroa, não um complemento na coroa. E eu fiquei imaginando que ele ia ter uma torre na cabeça, porque ia ser uma coroa sobreposta à coroa. Então, a Bíblia não diz que nível de recompensa, que recompensa é essa. Não pode ser assim, um palácio para um e uma choupana para outro? Não. Por quê? Porque essa distinção é o nosso conceito humano, ainda nessa visão humana e principalmente capitalista, né? O senhor não concorda? Tem uma historinha que uma vez eu vi de uma irmã que morreu, ela era rica, tal, né? Ajudava muito a igreja, chegou lá no céu, o São Pedro levou ela lá numa casinha lá do BNH deles lá, né? BNH do meu tempo. Eu nem sei o que é isso. Tá bom. Conjunto habitacional lá. Ela ficou muito brava, né? E tinha um Fusquinha 68 na porta. Esse é seu carro. Que isso? Eu ajudei tanto e não sei o que. Ela ficou muito brava, muito brava. Você era muito vaidosa, você fazia as coisas para aparecer e tal. Então é isso que você vai morar aí. Aí ela cruzou com uma empregada, uma diarista que trabalhava na casa dela, e a mulher morava num palácio. Ela ficou doida. Como? A minha diarista mora num palácio e eu moro aqui nesse conjuntinho habitacional que nem elevador tem, não sei o quê.
Não, mas ela servia a Deus de coração e tal, né? Bom, passou uma semana, o São Pedro cruzou com a mulher feliz da vida. Ô, irmão, já se convenceu aí que, né, já tá feliz? Ah, eu tô, São Pedro. Mas por quê? Você saiu lá do conjunto habitacional? Não, tô lá ainda. Mas é que eu vi o meu pastor, onde que ele tá morando e o carro que ele anda. É. No céu vai ter inveja e raiva? Isso é coisa da natureza humana caída, né? Isso não tem essa proposta. E competição? Também não, que isso também faz parte da nossa natureza, né? Se somos membros do corpo, mas somos Jesus um. falou, ao que vencer eu darei e tal. Que seria recompensa, não essa recompensa do galardão. Que tipo? Não sabemos, como já falamos. Não, mas só ganha quem vencer. Então, fala. Aí é a expressão, o que Paulo usa lá no capítulo 8 de Romanos, né? O hipernicomen. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, está posto além daquele. A ideia da vitória fala daquele que se dedica como um vitorioso. Né? Esse que vencer não quer dizer que somos nós que vamos vencer, porque quem venceu para nós é Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo. Ao vencedor, essa expressão se fala aquele que se dedica como um vencedor, aquele que dá corpo e alma a isto, aquele que se dedica para vencer. Né? É esta a ideia. Né? E voltando à questão do galardão aí, da grandeza, das distinções, aquele que é grande no reino dos céus é aquele que serve, é o último, é o menor de todos. Aquele que é reconhecido por Deus como grande é aquele que nem se preocupa com isso. Né? Legal. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Deixa eu ver se dá para ler mais alguma mensagem aqui. O Aparecido de Oliveira de Casa Branca. A salvação não é por obras. Os salvos serão levados ao céu para voltarem à terra com Jesus e com ele reinarem 1000 anos. Durante esse milênio, os outros mortos, os que não foram salvos, não reviverão. Apocalipse 25. No final do milênio, esses não salvos serão julgados pelas suas obras. Para os salvos, não há julgamento. Bom, todas as dúvidas remanescentes, irmãos, vocês poderão tirar com os nossos convidados que aqui estão no programa. O reverendo Jair de Almeida Júnior, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E também o pastor Sérgio Gonçalves Leite, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, você vai lá, clica na aba convidados e você tem o contato deles para fazer convite, mandar e-mail, fazer pergunta, enfim. Eles estão à disposição dos irmãos, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade, a caneca e a camiseta. Pedro Luiz de Carvalho, ele mora em Belém do Pará. Tem a grade aí, viu, Pedro Luiz? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos veremos de novo no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar. Thank you.